Olá, gente boa. Bom estar com vocês. São muito bem-vindos. Nesta semana que marcou o início do inverno gaúcho, nos obrigando a tirar as cobertas de lã das gavetas, as notícias que chegaram me fizeram lembrar de episódios que vivi no início deste século e de uma particular experiência em Havana, em outubro de 2002. Uma experiência marcante. E me parece ela muito apropriada para conversarmos sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Naquele período, já então, era muito difícil encontrar uma pessoa minimamente esclarecida, minimamente informada, civilizada, que não soubesse as consequências terríveis que decorrem da implantação do comunismo em qualquer país do mundo. Não há um caso de sucesso, uma democracia, não há um líder, um dirigente cujo nome possa ser mencionado sem causar vergonha, não há uma economia que se sustente. Então, um fracasso completo que desabara em 1989. Contudo, nesse mesmo ano, Lula e Fidel Castro haviam criado o Foro de São Paulo, organização a qual deram esse nome, mas que para mim sempre foi a Organização Comunista Sem Fronteira. Porque era disso que tratava, era isso que queriam os partidos que ali se organizaram, para restaurar aqui, explicitamente dito isso, restaurar aqui o que se havia perdido no leste europeu, com a queda do Muro de Berlim. Bom, história sabida e conhecida de todos nós, mas o que talvez não tenha ficado muito claro foi o longo período no qual Cuba foi apresentada como a laranja de amostra, o regime cubano apresentado, o regime decorrente da Revolução de 1959, era apresentado como laranja de amostra, porque lá era uma maravilha. Ali ninguém passava necessidade absoluta, não havia problema extrema. Ali todo mundo vivia feliz, com as suas necessidades básicas atendidas pela mão generosa do Estado. Era uma terra de liberdade, e havia uma democracia em Cuba, enfim, diziam-se maravilhas de um país que era muito pouco visitado, até porque durante um longo período ali era proibido ir a Cuba. Mas já então não era mais. E eu resolvi ir para conhecer, eu quero ver essa laranja de perto, quero ver essa amostra, quero ver se isso que dizem é verdadeiro. Porque eu estava cansado, saco cheio de ver nas ruas gente, jovens, camiseta de Che Guevara, sempre presença constante, manifestações do MST, manifestações estudantis, sempre havia um grupo com as camisas do Che Guevara, abraçados ao modelo, a laranja de amostra que era Cuba. Digo, mas isso não é possível que seja assim. Eu quero conhecer. E fui. Fui, fiz uma visita, fiquei lá uma semana, voltei, conversei, contei o que havia visto. Um povo pobre, miserável, oprimido, temeroso. Falei das dificuldades. Falei que era uma falsidade, inclusive, o fato de que o país ainda estava economicamente deprimido e a economia só não era próspera, não por causa do comunismo, não era próspera por causa do bloqueio americano, dito bloqueio americano. Como se Cuba tivesse o que exportar e como se Cuba tivesse dinheiro para comprar, para importar. Mas, enfim, aí, depois de falar, as pessoas me diziam, não, mas Pugina, tu tens que escrever um livro sobre isso, não é possível, porque ninguém sabe disso que tu estás dizendo. E eu resolvi aceitar a empreitada. Ali, dezenas de livros. E marquei passagem. No ano seguinte, voltei. E foi nessa volta, nessa viagem, em outubro, em torno do dia 16 de outubro de 2002, que se deu uma experiência que quero relatar a vocês. Eu havia recém-chegado, quando fui abordado por uma dessas tantas e tantos guias turísticos que se apresentam quando enxergam alguém com cara de estrangeiro. E ela me parou para conversar, oferecer os seus serviços, para comprar isso, para mostrar aquilo, etc. e tal. E me ocorreu, ouvindo-a falar, que ela, pelo modo desenvolto, certamente conheceria essa atividade dela. Alguns
jornalistas independentes. Eu tinha uma lista com 20 e tantos nomes de jornalistas independentes que eu queria entrevistar pelo menos alguns deles. E eu mostrei a lista para ela, perguntando se ela me ajudaria a encontrar. Eu a havia convidado para tomar um cafezinho, para termos esta conversa, num hotel que fica bem junto à Praça Central de Havana, Hotel Inglaterra. Tem uma cafeteria bonita, né? E, enfim, mostrei a lista. Quando ela viu a lista, os olhos dela se modificaram, se arregalaram, ela olhou o seu entorno, assim como que procurando, me examinou de alto a baixo, se levantou e saiu da cafeteria. Não disse mais nada. Fiquei pensando, mas que diabo? Essa mulher está assustada, em pânico. E aí eu comecei a olhar ao meu redor. Não? O que ela está procurando? Saí, caminhei um pouco mais, de repente sou abordado, então eu, por um médico, que me parou para fazer uma pergunta sobre a máquina de fotografia que eu estava levando. E aí começamos a conversar, e ele me disse que era médico, e quando ele me disse isso, eu o convidei para tomar um cafezinho comigo, ali no Hotel Inglaterra. Fomos para o hotel, sentamos e começamos ali a conversar. Ele me relatou a experiência dele, o que passava, as dificuldades pelas quais passava como médico, que, no dizer dele, solo el Senhor es mi Senhor, e isso lhe causava consequências muito desagradáveis ao trabalhar para o Estado, que é o grande patrão de todos na ilha. Porque eles não admitem que haja uma autoridade que não seja do partido. Aí ele me perguntou o que eu estava fazendo. E eu disse que estava para escrever um livro sobre a realidade do país deles e que no dia seguinte eu iria jantar com o Oswaldo Payá. Mas tudo isso no decorrer de uma conversa entre duas pessoas em condições normais. Eu não fazia ideia de onde eu estava metido. Quando eu falei no nome do Payá, ele se estancou, mudou a fisionomia. Disse, mas o senhor vai falar com ele? Oh, mas o senhor marcou para conversar? Como é que o senhor falou com ele? Por telefone. Mas, senhores, essa pessoa tem os telefones grampeados. O senhor certamente está sendo seguido. Eu vinha saber no dia seguinte que estava mesmo. E ele olhou ao redor, mas ele mudou, a fisionomia dele era a fisionomia de alguém apavorado, como que se perguntando, onde é que eu estou metido? O que vai acontecer comigo? Ele. E ele me transmitiu a mesma sensação, onde é que eu estou metido? O que vai acontecer comigo? Que imprudência que eu cometi? Sim, eu havia sido extremamente imprudente. E eu submeti de algum modo a essa imprudência. Eu não sei que consequências isso teve para ele, mas ele me fez assim, ó, juntou as mãos e disse, por favor, não mencione mi nombre para nadie. A nadie. Não diga o meu nome a ninguém. Ele se levantou e saiu dessa segunda pessoa, em poucas horas. Eu senti ali o que é o medo. A população amedrontada, não que seja medrosa, mas amedrontada a ponto de viver o medo. Bom, eu fui a Cuba, entre outras coisas, para conhecer o medo. Para sentir medo, não preciso mais ir a Cuba. Nós estamos metidos numa realidade assim. O Brasil está sendo sistematicamente amedrontado pela mão grande e pesada do Estado, impiedosa e implacável. Aquelas imagens da guia turístico e a do médico cubano estão gravadas na minha retina, vieram à tona esta semana. Eu não podia deixar de gravar esse vídeo para falar desse sentimento de pavor que eu senti, porque depois eu
vi que estava sendo seguido realmente, quando no dia seguinte, num almoço que tinha com outras pessoas, também dissidentes, fui filmado. Entrou no restaurante que estavam 2 policiais com uma filmadora, montaram ao lado da mesa e ficaram filmando nosso almoço. Daí, saí dali e fui para a embaixada pedir socorro. Enfim, medo. Medo do que pudesse acontecer. Mandei uma mensagem quase cifrada para minha mulher, que percebeu claramente que eu estava metido com dificuldades. Bom, eu não preciso mais ir a Cuba para sentir medo. Eu hoje vivo numa sociedade amedrontada, que a todo momento e a qualquer momento pode ter desabado sobre si a mão grande do Estado. Qualquer pessoa está vulnerável a isso, porque sabe, conhece os casos, conhece as histórias. É uma lástima termos que reconhecer que vivemos essa realidade. Estão fazendo isso aqui no Brasil, com a complacência das presidências envergonhantes, lenientes, submissas, títeres, de teatro de marionetes que presidem a Câmara e o Senado, que nos permite e submetem o próprio parlamento a essa realidade envergonhada e envergonhante. Uma pena que estejamos sobre essa dura realidade, porque eles não conseguem, eles querem aprofundar ainda mais essa realidade. Está aí a censura. Eles querem aprofundar a censura. Vão decidir agora, esta semana, ampliar a possibilidade e a potencialidade danosa da censura, usando para isso as próprias plataformas, obrigando e constrangendo as plataformas a fazerem elas mesmas a própria verificação, sob pena de gravíssimas penas financeiras e ameaças de fechamento. É assim, na base da ameaça, que se infunde o medo, e quando se comprova, é possível, porque centenas de brasileiros estão pagando preços caríssimos por isso. Somos todos já reféns disso, porque parece ser inadmissível para aqueles que hoje comandam o país a possibilidade de não terem uma vitória eleitoral a qualquer preço em 2026. Nem não cogitam de entregar o poder. E estão armando todos os mecanismos possíveis para que isso não aconteça. Não preciso dizer, essa é a nossa realidade. Muitas vezes, mas falar não adianta. Digo, se não adiantasse, não estão nessa luta intensa por censura, não tem outro assunto, não tem outro objetivo o Estado brasileiro hoje, nada mais interessa, a criminalidade avança. Mas a necessidade de silenciar a divergência, essa é constante, e é uma característica dos regimes de exceção, das ditaduras, e dessa esquerda, que infelizmente está tomando conta do país. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que guarde a nação brasileira de todo o mal. Amém.